Glória a Deus. Quero deixar uma palavra de Deus nesse domingo para todos. Esse texto da palavra de Deus se encontra no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. E o texto diz o seguinte: E quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Glória a Deus. Esta palavra, ela vem de um modo muito especial abrir os nossos olhos para algumas verdades e para que a gente possa vencer na vida, eu diria, todas as dificuldades que vêm pela nossa frente. Esse versículo, isso aconteceu, está contando a história, aconteceu lá na crucificação, quando o Senhor disse a sua sexta palavra da cruz. Jesus falou 7 palavras ao todo ali na cruz, e a sua sexta palavra foi: tudo está consumado. Diz os estudiosos do grego que no original está escrito: tudo está pago. Então isso é muito interessante para as nossas vidas. E também esta palavra, ela vem quebrar alguns paradigmas religiosos que são impostos muitas vezes na vida de algumas pessoas, e isso tem acarretado sofrimento e um número bem avantajado de cristãos derrotados, fracassados, pelo fato de faltarem com esse conhecimento desta verdade. Na verdade, a gente sabe que a maioria dos grandes problemas que acontecem na humanidade são coisas que acontecem, muitos deles são causados por demônios, entidades. E a palavra de Deus nos ensina a como vencer essas dificuldades e expulsar essas entidades que geram essas circunstâncias e que levam pessoas a viverem na derrota, ou viverem no pecado, com alguma prática pecaminosa, escravizada de alguma forma, de alguma maneira, e não poderem ser libertas. Então isso é muito importante. Na verdade, para a gente ser liberto totalmente, vencer as barreiras que o inimigo coloca sobre nós, a gente precisa de pelo menos 3 coisas básicas. A primeira é ser nascido de novo, ser filho de Deus. E a segunda é conhecer a palavra de Deus. E a terceira é pôr em prática. A gente tendo essas 3 coisas, já dá para a gente se virar mais ou menos e conseguir vencer os obstáculos da vida que são causados por entidades demoníacas. Então, na verdade, o que a gente vê hoje, e não é nada novo, como a Bíblia mesmo nos informa que essas coisas não são novas, então são coisas que sempre já existiam no passado, e foram coisas que geraram muito problema para o ministério de Paulo, para a sua vida pessoal. Também não foram poucos os problemas que foram gerados por isso. Porque a gente às vezes cria formas para que as pessoas sejam libertas. A gente sabe que a vida aqui não é muito embaixo, não é muito fácil, e cada um tem um tipo de dificuldade. Alguns são oprimidos por espíritos de enfermidade, pessoas que nunca conseguem se livrar de doença. Outros são perseguidos por um espírito, às vezes, de miséria. Pessoas que trabalham, lutam, fazem tudo, mas não conseguem sair da miséria. Pessoas que não conseguem, muitas vezes, pessoas que não conseguem dormir,
Há pessoas que são escravas de um vício, de um cigarro, de uma bebida, de uma promiscuidade, e elas não conseguem a libertação. Em alguns casos, é lógico que não é todos, em alguns casos pode ser que seja uma doença mesmo, patológica, mas em alguns, eu diria que na maioria, são casos gerados por entidades que habitam naquela pessoa, que influencia, que perturba aquela pessoa e deixa aquela pessoa num estado maligno que não consegue se livrar disso. Ela domina essa pessoa. Então as pessoas, com a melhor das intenções, elas criam práticas e mais práticas, e essas práticas muitas vezes pioram, porque às vezes a pessoa não consegue fazer, cria raiva de si mesma, eu não consigo, e vai gerando coisas, e às vezes a pessoa também não é tão desenvolvida, não consegue nem entender, nem aprender como fazer aquelas práticas, e vai indo, e essas pessoas entram ano, sai ano, e elas continuam sendo oprimidas do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. E a gente já viu, eu já falei muitas vezes sobre isso. A gente hoje vê até pessoas que perdoam a Deus para ver se é liberto de alguma coisa, quebra lá a maldição e perdoa a Deus. É o ridículo do ridículo, o absurdo dos absurdos, e não há mais nada a se falar sobre um absurdo desse tamanho. Tem que alguém, um humano, um caco, um vaso, um pecador perdoar a Deus, é demais para minha cabeça. Eu nem sei o que dizer para os meus filhinhos, é muito forte. Mas, na verdade, a gente não precisa de nada disso. A sexta palavra de Jesus, ele disse: Pai, tudo está pago. É interessante que foi a sexta palavra. Por que a sexta? Porque o número do homem é 6. O homem foi feito no 6º dia, e o número da besta é 666, que simboliza 3 poderes: político, financeiro e religioso. E Jesus falou a sexta palavra na cruz para os homens: Pai, tudo está pago. Ou seja, toda a maldição imposta, toda a maldição colocada lá no Éden sobre os homens, toda a maldição foi paga na cruz do Calvário. Aleluia! A maldição do pecado e o resto do pacote de maldição, começando pelo pecado, e aí vinha o pacote completo. Todas estas maldições, elas foram quebradas lá na cruz. Mas elas não foram apenas quebradas. Isaías diz que a unção despedaça o jugo. Elas foram despedaçadas lá na cruz. Despedaçadas lá na cruz do Calvário. Jesus disse: tudo está pago, tudo está consumado, não tem mais nada para fazer. Então isso foi quebrado, foi destruído lá na cruz do Calvário. Qual é a única parte que sobrou nessa sociedade? É a gente receber Jesus, ser salvo, conhecer a palavra e praticar a palavra de Deus. Como praticar isso e chegar ao ponto da gente ser livre? Vamos, preste atenção, me ouça até o fim, você que está ouvindo a gravação, me ouça até o fim, que você vai entender o que fazer para você ser livre dessas perturbações. Glória a Deus, vamos em frente. Nós não precisamos de nada disso. O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que mais teve combate sobre isso, nenhum outro teve tanta luta e tanta dificuldade com questões desse assunto como Paulo. E quando Paulo escreve para a igreja de Colossos, lá em Colossenses 1, versículo 13, Paulo diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, lá na cruz, quando ele diz tudo está pago, para aqueles que receberam Jesus como Senhor, para aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, eles foram
transportados espiritualmente de um lugar para outro. Nós fomos arrancados com a mão forte e poderosa de Deus de um lugar para outro lugar, do reino das trevas para o reino de Deus, para o reino do Filho do seu amor. É por isso que eu disse que basta você ter entendimento. Você não precisa ficar quebrando, confessando pecado de avô, de bisavô, de tataravó, que você nunca nem viu e nem nunca mais vai ver. Nem conheceu e talvez nunca vá conhecer. Você não precisa disso, basta você entender que lá na cruz Jesus já te transportou de um reino para o outro. Você estava sobre o reino das trevas. Quem está sobre um reino está sob o domínio de um reino. É por isso que há pessoas escravizadas por tipo de pecado. Pessoas são escravizadas por pecado de prostituição, pecado de bebida, pecado de cigarro, pecado de vício de Coca-Cola, vício de café, viciado nisso, viciado naquilo, viciado em comida, viciado em uma coisa ou em outra. Pessoas que são escravizadas por doenças, por enfermidade, sempre doente, escravizado por uma coisa, porque a pessoa está no reino das trevas. Quando ela crê em Jesus, ela recebe Jesus, ela é tirado desse domínio, esse poder está quebrado. Ou seja, esse poder não tem mais valor sobre nós. O poder das trevas, o poder do pecado, o poder da dor e da enfermidade já não tem mais poder sobre nós. Ele foi quebrado no Calvário, nós fomos tirados deste reino e levados para o outro reino, o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. No reino de Deus não há escravidão. No reino do mundo há escravidão. Mas no reino de Deus não tem escravidão. O reino de Deus, eu diria em poucas palavras, sem acrescentar muitas coisas, o reino de Deus é o reino de amor e paz e vida abundante. Não há escravidão no reino de Deus. Você pode dizer, mas eu sou salvo, eu tenho o Espírito Santo e eu continuo desse jeito. Calma, nós vamos chegar lá. Muita calma nessa hora, nós vamos chegar lá e eu vou explicar por que o poder das trevas ainda tem autoridade sobre alguns filhos de Deus. Mas a partir de hoje, você não vai mais deixar que o império do mal domine sobre a tua vida. Ele não tem domínio, ele não tem nenhum poder sobre a tua vida. O império do mal não pode mais dominar a tua vida. Você entenda, se você acreditar que você já foi transportado e hoje você está nas mãos de Deus, o império do mal não pode mais ter domínio sobre a tua vida. E existe uma coisa muito perigosa hoje. Determinadas práticas pode ser que nos leve a ter problemas espirituais. Porque os demônios, eles não atuam nas vidas apenas, às vezes, por pecado, mas eles atuam por falta de entendimento. Paulo chama isso de sofisma. Hoje, no século 21, as pessoas estudiosas, modernas, coaches, trocaram esta palavra sofisma por crenças limitantes. E os demônios, eles atuam por trás disso. E muitas vezes algumas crendices, eu diria, crendices cristãs, existe a palavra crendice popular, mas também é lamentável, existem as crendices cristãs. E as entidades, elas podem assolar em pessoas por baixo de crendices cristãs. Paulo, quando escreve para a igreja da Galácia, que foi a igreja, o povo que mais deu trabalho a ele, um povo que ele ganhou para Deus, e esse povo deu muito trabalho. Paulo diz uma coisa muito interessante, que deixa a gente de olhos abertos para essas crendices, e é por isso que, não sei se os coaches têm esse entendimento, mas eles batem muito forte nessa área de sofisma,
de coisas que podem atrapalhar o nosso crescimento em todos os sentidos. E Paulo diz: todos quanto, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Ou seja, quando o cristão ele entra debaixo de alguns rituais, algumas práticas do Velho Testamento, que não é para nós que somos gentios, no caso estrangeiro, mas para os hebreus que saíram do Egito, que foram libertos pela poderosa mão de Deus, se você não praticar tudo o que está escrito, você está debaixo de maldição. Paulo foi muito claro. A pessoa fina entrando, arrumando problema para a cabeça, porque ele não consegue cumprir tudo, só cumpre uma parte, e aí é onde entra o problema, e ele arruma luta espiritual para a sua vida. Então, queridos, a gente é livre em Jesus. O que eu quero que vocês entendam, eu dei uma saída da mensagem, mas não voltar, fiz isso para você entender que Jesus Cristo veio trazer a cruz, veio trazer total libertação. Olha o que Paulo fala no próximo capítulo do livro de Gálatas. Ele escreveu aqui, no 3 ele fala sobre esse perigo, no 4 ele já vem com outra mensagem diferente, e no 4, Paulo diz, no capítulo 4, versículo 4 e 5 do livro de Gálatas, Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Versículos 6 e 7, ele diz: porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiros de Deus. Ou seja, em Jesus nós não precisamos de mais nada, nós só precisamos dele. Em Jesus Cristo nós somos livres. Em Jesus nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, Deus não permite que nem um filho dele seja escravo. Imagine, você que é pai, você gostaria que o teu filho, que a tua filha fosse escrava? Algum pai gostaria, hoje, em pleno século XXI, de ter um filho escravo? Nenhum. Agora, se um pai que é mau não quer ver um filho escravo, você acha que Deus quer que o seu povo esteja debaixo de escravidão? Não, de maneira nenhuma. Deus não quer que os seus filhos vivam debaixo de escravidão. Portanto, nós somos livres. Coloque uma coisa nesta cabecinha: você é livre, você não é escravo, você não é escravo de doença, você não é escravo de pobreza, você não é escravo de miséria, você não é escravo de enfermidade, você não é escravo de práticas pecaminosas, você não é escravo de comida, de bebida, de Coca-Cola, de cigarro, de café, de pizza, de pão, você não é escravo de prostituição, você não é escravo de nada. Coloca isso na sua cabeça: Jesus te libertou, você é livre, você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Você não precisa: mas eu tenho que praticar isso, eu tenho que quebrar isso, eu tenho que confessar aquilo. Você não tem que quebrar nada, você não tem que confessar nada. Como é que você vai quebrar o que já está quebrado? Aleluia, glória a Deus. É complicado você quebrar o que já está quebrado. Eu ouvi uma frase de uma música do João Alexandre, que ele diz o seguinte: estão costurando o véu que Jesus já rasgou, porque lá quando Jesus disse tudo está consumado, o véu do santuário se rasgou.
E hoje os religiosos estão tentando costurar o véu, fazer a religião toda bonita, toda judaizante, costurar um véu que já está rasgado, já rasgou, não adianta costurar o véu, já foi rasgado. Nós não estamos debaixo de escravidão. Paulo diz que Jesus nos deu o Espírito Santo. No período da lei, só havia 3 pessoas que podiam ter o Espírito Santo. Era o rei, o profeta e o sacerdote. O povo não conhecia o Espírito Santo, nem o menos conhecia. É tanto que Salomão exortava que quando as pessoas estivessem muito angustiadas, deveriam tomar vinho, ficar chapado, esquecer um pouco. Porque eles não tinham o Espírito Santo. Apenas o rei, o profeta e o sacerdote. Isso se andasse com Deus, porque o rei perturbado não tinha o Espírito Santo. Apenas rei e homens de Deus, como Davi, o rei Asa e outros tiveram unção do Espírito de Deus, outros não. Apenas os profetas de Deus tinham o Espírito Santo, apenas sacerdotes que eram verdadeiros sacerdotes tinham o Espírito Santo. Mas Paulo disse que hoje é diferente. O Senhor Jesus, Ele nos recebeu como filho e nos deu o seu Espírito, e nós podemos chamar a Deus de Pai. Ninguém chamava a Deus de Pai naquele tempo, nem Abraão ousou chamar a Deus de Pai, nem Abraão ousou chamar a Deus de Pai. Nem um profeta chamava Deus de Pai. Você pode ver o Velho Testamento inteiro, de trás para frente, de frente para trás, você não vai ver um profeta chamando a Deus de Pai. Era Senhor. Mas hoje você pode ser o crente, desculpe a palavra, mais ralé do mundo. Ele tem direito legal de abrir a boca e gritar: Pai, meu Deus, meu Pai, porque Jesus Cristo te deu o direito de você ser filho de Deus. Não foi apenas o Paulo que falou, não apenas o apóstolo Paulo que falou isso. Jesus disse: todos quanto receberes, Ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, Jesus fala sobre isso. Então nós somos livres. Essa questão em Holanda há mais de 2000 anos. Quando a igreja começa, acho que talvez o apóstolo Paulo tenha sido a figura central, o motivo principal desta reunião foi que, teologicamente, a gente fala que foi o primeiro concílio da igreja, o primeiro concílio do cristianismo, que aconteceu em Jerusalém, quando se reuniram os líderes da igreja de todas as cidades e regiões e países ali onde já existia evangelho. Eles se reuniram. Foi uma reunião muito tensa. A Bíblia diz que houve discussões e eles discutiram o assunto, porque a questão era exatamente sobre essas religiosidades. E no final das contas, todos tiveram a oportunidade de falar. Paulo falou bastante, testemunhou o que Deus vem fazendo no meio dos estrangeiros, e Pedro deu o checkmate final. A Bíblia diz que eles chegaram à conclusão, vamos ler o texto porque é muito longo, mas Atos capítulo 15, versículo 19 e 20 diz o seguinte: Pedro dizendo: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios, ou seja, estrangeiros, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham de contaminações dos ídolos, ou seja, idolatria, bem como de relações sexuais ilícitas e de carnes de animais sufocados e de sangue. Foram apenas essas 3 coisas que recaíram como leis sobre nós estrangeiros: se livrar da idolatria, da prostituição e de comer sangue, comidas recheadas, comidas feitas com sangue de animal. E porque Jesus veio para nos trazer liberdade, nós somos livres.
Liberdade não quer dizer que a gente vai pecar. Não, liberdade é o contrário. Liberdade é exatamente nós não temos um pecado, não tem mais domínio sobre nós. Somos livres para não viver debaixo da prática do pecado, porque temos o Espírito Santo, porque temos o Espírito de Deus. Agora, para encerrar, vamos chegar lá. Você pode até já ter me perguntado lá no começo, mas como é que eu sou filho de Deus e eu estou debaixo de tudo isso? Não é de coisa do outro mundo, e você vai entender. Jesus disse, eu vou repetir o texto, porque todos quantos receberam, Ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Como filho, Ele nos deu o seu Espírito. João capítulo 14, capítulo 15 também, Jesus fala sobre isso. Que Ele nos deu, que Ele nos enviou, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece e nem pode receber, e Ele nos guiaria em toda a verdade. Atos capítulo 2, acontece o cumprimento da profecia e o Espírito Santo de Deus desce sobre a terra. Então Jesus, Ele nos deu o mais precioso de Deus, Ele nos deu o seu Espírito, o Espírito Santo que está sobre nós. Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nosso corpo. Nosso corpo é o santuário do Deus vivente. Jesus nos deu uma outra coisa preciosa. Ele nos deu o direito legal da gente usar o seu nome. João 14, versículo 13, ele diz: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Só aqui ele já nos dá duas coisas mais preciosas do universo: o Espírito de Deus e o direito de usar o seu nome. Com o direito de usar o nome de Jesus Cristo, ele disse: no meu nome expulsarão os demônios. Lá abaixo. Mas tem mais. Os apóstolos chegaram para ele feliz da vida, porque tinham visto alguns sinais através deles. E Jesus disse para eles naquele dia que eles deviam se alegrar, mas por irem para o céu, ter o nome escrito no céu, no livro da vida. Em seguida ele diz: eu via Satanás cair do céu como um raio, mas eu vos dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. Nós temos direito no nome de Jesus Cristo de pisar a serpente. Quando ele está falando de serpente, não está falando de cobra, ele não está falando de cascavel, de jararaca, de coral. Ele está falando de Satanás. Não vai sair por aí pisar na cabeça de uma cascavel que você está frito. Você vai para o céu adiantado. Quando ele diz serpente, ele está se referindo a Satanás. Ele nos deu o direito de pisar, direito e poder para pisar Satanás e para expulsá-lo no seu nome, no nome de Jesus. Use o nome de Jesus Cristo. Preste atenção para você entender. Você tem, vou repetir, você tem o Espírito Santo, você tem direito de usar o nome de Jesus contra qualquer tipo de demônio. Use o nome de Jesus Cristo. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Resumindo aqui, por que tem crente escravizado pelo diabo? Vou dar um exemplo aqui para você entender. Imagine um pai que é bem sucedido na vida.
E aí ele chega e dá um cartão de crédito para o seu filho. Está aqui, filho, esse cartão é seu, ele não tem limite. Você pode usar para o que você quiser. É seu. Está aqui o cartão, está aqui a senha e pode usar à vontade. A conta pode deixar que já vem no meu endereço. Eu pago tudo. Está tudo pago. Já tem limite aqui, está tudo pago. Porque é débito automático. Nem precisa se preocupar. Aí aquele filho pega o cartão de crédito, põe na carteira, viaja. Mas ele não usa o cartão de crédito. Ele vai para um lugar distante. Mas ele, por uma razão ou outra qualquer, resolve não usar aquele cartão de crédito. Sem dinheiro, sem cartão de crédito, sabe o que vai acontecer? Ele vai passar necessidade, vai passar fome, vai dormir no relento. Porque ele tem um cartão de crédito, mas ele às vezes, até por displicência, esqueceu até a senha. Aquele cartão não serve para nada se não for usado. Aquele cartão só tem valor se passar ele na maquininha e digitar a senha. Ele paga qualquer conta. Mas se não usar, ele não paga. E aquele pai que está lá em outra cidade, ele não vai passar o cartão para o filho. É o filho que tem que passar. Assim é Deus. Hoje em dia tem esse provérbio popular, do pai Nutella e o pai original, pai de verdade. Deus não é um pai Nutella que faz tudo, ele dá o direito e o poder. Agora, eu e você temos que usar. Se não usar, perece. Então, resumindo para a gente terminar, o que acontece? Imagine que tem um cristão, que ele é escravizado. Ele é escravizado pelo cigarro. Vou dar um exemplo, isso aqui é um exemplo. Imagine que tem um crente, isso pode ser para qualquer tipo de coisa. Cigarro, comida, bebida, prostituição. Vamos usar uma coisa só para a pessoa entender. Imagine que tem um crente ali que ele é escravizado no cigarro. Obviamente que tem um demônio que está por trás daquele monte de nicotina que já viciou a vida dele. E há uma entidade, isso não quer dizer que aquela pessoa é possessa. Não, ele é um filho de Deus, é salvo, às vezes já tem o Espírito Santo, mas ele não é também endemoniado, mas o diabo oprime ele. E ele é obrigado a depender daquele vício. Isso pode acontecer em qualquer coisa. Por que ele continua? Porque ele não usa o nome de Jesus. Se um dia ele chegar em casa e falar, olha aqui, eu nunca mais vou pôr um cigarro na minha boca. E sabe que e ele vai fazer o seguinte, olha aqui, Satanás, espírito do vício, eu te ordeno que tu saia da minha vida, que tu saia da minha casa, que tu saia da minha família, da minha vida e nunca mais volte. Em nome de Jesus, eu estou te repreendendo agora. Sabe quando é que ele vai voltar a fumar? Nunca mais. Ah, mas eu pedi oração, não resolve. Jesus não mandou orar pelos demônios, mandou expulsar. Ah, mas eu recebi até profecia, não resolve. Se você tem uma entidade que não deixa você viver, uma entidade que te oprime em alguma área, não adianta orar, não adianta falar em língua, não adianta receber revelação, não adianta tomar óleo ungido, não adianta meter óleo na cabeça, meter óleo ungido na panela, não adianta sal, não adianta arruda, não adianta nada. Você pode tomar 1 litro de óleo ungido, a única coisa que vai te dar é uma disenteria. Você vai ter que usar o nome de Jesus. Olha aqui, demônio, eu te repreendo, sai da minha vida, em nome de Jesus Cristo, vai embora e não volte nunca mais, eu estou te ordenando. Você nunca mais vai voltar a ter isso, porque esta entidade, ela é obrigada a te obedecer. Não por tua causa, ela é obrigada porque você está usando o nome que é acima de todos os nomes.
Você está usando o nome que é acima de todo nome, e não há demônio que resista o nome de Jesus. Resumindo, para resumir, para você entender, você tem que se colocar na sua posição de filho, porque tem gente que tem a mente de escravo. Ele é escravo, continua sendo escravo. É filho, mas continua como escravo. Você tem que ter a mente de filho. Essa é a primeira coisa. Você tem que ter fé. Acreditar que o nome de Jesus funciona. Usar o nome de Jesus. E você continuar como filho e não com mente de escravo. Continue como filho e declarar e bater o pé no chão: eu estou livre, eu estou livre, eu estou livre. Aleluia. Você nunca mais use o nome de Jesus. Eu já disse isso, já contei isso milhares de vezes. Quando a gente pegou a Nina, o diabo matou ela. Eu peguei, levantei ela para cima e expulsei o demônio. Eu não fiquei falando em língua, eu falei: espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque eu sabia que era um demônio. O demônio saiu da cachorra e ela ficou boa. E tem 8 anos. E vai viver aí pelo menos 20. Porque eu usei a autoridade do nome de Jesus. Use o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Guarde esta palavra no seu coração. Em nome de Jesus.